Eu vou dar uma introdução para vocês, depois eu vou passar uma série de vídeos e a gente volta a conversar. Ensaio de fadiga é interessante a gente aprofundar um pouco mais, que é um tópico muito importante. Normalmente, dentro do curso, ele não vem, né, dado uma ênfase, dado uma importância, quando você olha a programação do curso. Então, isso fica um pouco na mão do professor, mas é um tópico muito importante, porque a grande maioria das estruturas que a gente trabalha, especialmente na mecânica, são estruturas onde pode ocorrer o fenômeno da fadiga. E a gente vai falar um pouquinho, já dei uma introdução, mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Eu tinha aberto o whiteboard e ele tinha pifado aqui. Deixa eu abrir o whiteboard de novo. Tentar abrir, né? Vamos ver se funciona. Bom, voltando aqui para o nosso tópico, né? Então, a gente vai falar de fadiga. Hoje, vou pedir para vocês assistirem os vídeos e voltamos a falar de fadiga posteriormente para aprofundar um pouco mais. Vou repetir uma coisa que na minha memória eu já comentei, que é como que foi a primeira visão que a área técnica, né, os técnicos, os engenheiros, tomaram de fadiga, que foi durante a indústria de transporte usando trem, né, indústria ferroviária. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que a indústria ferroviária faz parte da segunda revolução industrial, ou do fim da primeira. A primeira revolução industrial, quando criada máquina a vapor para auxiliar nos trabalhos em fábrica, máquina a vapor auxiliando tocar os teares, essa série de coisas. E depois, com mais alguns anos, a máquina a vapor foi no século XVIII ainda, no século XIX, a máquina a vapor passa a fazer parte de coisas que se movimentam, barcos e trens. Inclusive, houve umas primeiras tentativas de fazer carro autônomo com máquina a vapor. Mas aí é muito, a relação entre peso e potência fica comprometida quando você usa veículos de pequeno porte. Mas em veículos de grande porte, como barcos e trens, faz todo sentido. E quando a máquina a vapor embarca, é quando surgem os primeiros trens. No final do século XIX, ali pelo último quarto do século XIX, 1870, 75, até o final do século XIX, começa a indústria ferroviária crescer de uma maneira muito, muito preponderante, muito forte. E nesse crescimento é que surge pela primeira vez na humanidade elementos de máquina que têm uma ciclagem muito grande. É diferente você pegar uma carruagem que anda 10 km por hora, 8 km por hora, se tanto, e você pegar um trem que está andando a 30, 60 km por hora. E o trem faz viagens sem parar, enquanto não dá problema de manutenção, o trem está viajando sem parar. E a carruagem para para o cara dormir, para o cavalo descansar. Então, pela primeira vez, a gente começa a ter realmente um elemento de máquina sendo submetida a um esforço repetitivo de maneira muito, muito séria. Já existia esse tipo de falha no passado, em carroças e tal, mas, em teares, em outras coisas, mas ninguém tinha notado tão fortemente quanto na indústria ferroviária, porque começou a acontecer. Os trens têm uma coisa que se chama rodeiro. O rodeiro é o conjunto das rodas e o eixo.
e o rodeiro começou a quebrar. Então você tem o rodeiro, cada vagão hoje em dia, né, tem 4 rodeiros. Eu realmente não sei dizer se nos trens antigos também eram 4 rodeiros por vagão. E aí você tem o conjunto do eixo e 2 rodas. E esse cara aqui começou a ter problema de fadiga, começou a apresentar trinca. Pode ser tanto na roda quanto no eixo. E isso começou a ser analisado pelo pessoal, tentava entender, mas não é possível, eu fiz a peça, não tinha nenhum problema, como é que tem problema agora? Disso daqui, então, da fadiga no rodeiro de trem, né? Fadiga em rodeiro de trem. Na verdade, vamos por falha, não fadiga. Falha durante o uso. Porque na época não existia o conceito de fadiga. Então, dessa falha nasce uma coisa. Nasce o ensaio por líquido penetrante, que a gente vai falar daqui a pouco. E o pessoal entendeu que a falha não estava presente no início do uso da peça, mas surgia após o uso. E o mundo foi vivendo com isso de uma maneira relativamente tranquila. Ia lá, tirava o trem de circulação de tempo em tempo para fazer manutenção preventiva, fazia o ensaio de líquido penetrante, tirava o rodeiro que já tinha alguma trinca, ia separando, e acidentes não tinham a mesma repercussão que tem hoje, o valor da vida era menor. Então, um acidente que matava 10, 20, 100 pessoas era um acidente sério, mas não era uma coisa que hoje é capaz de levar uma empresa à falência. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, surgiu um avião chamado Comet, com C, porque também tem outro que é Comet com K. O Comet, ele foi o primeiro jato comercial. Já existia avião a jato militar, e o Comet foi o primeiro jato comercial. Quando o Comet começou a voar, então foi feito o teste, foi trabalhado, voou, fez prova, não sei o que. Ah, tá bom, pode vender o Comet, pode vender o avião. Ele começou a voar, depois de um tempo que ele estava em operação, caiu o primeiro avião. Então, o primeiro avião com passageiro a bordo, a jato, né? Primeiro avião a jato com passageiro a bordo, caiu, eles já tinham vendido vários aviões, caiu o primeiro. O pessoal ficou de orelha em pé, foi lá, tentou entender o que estava acontecendo, caiu o segundo. Ficaram muito mais preocupados. Caiu o terceiro. Parou todos os aviões. Não sei quantos eles tinham vendido, mas já tinham vendido algumas dezenas de aviões, como aconteceu recentemente com o 777 da Boeing. Teve um acidente, teve 2, no segundo acidente está tudo no chão, faz mais de ano já. O 777. Acho que é o 777. É um dos jatos mais recentes da Boeing. Ele está tudo no chão há mais de ano porque o pessoal está trabalhando para resolver os problemas dele. A mesma coisa aconteceu com o Comet, desceu tudo, vamos analisar.
Primeiro o pessoal pegou os destroços dos aviões que caíram, e depois eles puseram um avião numa bancada de teste, criaram uma bancada de teste e tentaram simular o teste. E aí, eu vou exercitar agora o melhor da minha capacidade de desenho aqui, para desenhar um avião. Então, o Comet era um jatinho de, acho que 20 lugares, alguma coisa assim, pequeno, né? Os primeiros aviões. Ele tinha um shape mais ou menos assim, eu não vou conseguir fazer muito bem feito. E na frente tem a área envidraçada dos pilotos. Aí na época, eu não sei se o Comet era assim, eu até já vi algumas fotos do Comet, mas não me lembro, na época era meio comum os aviões terem um bico mais ou menos arredondado na frente. Está mais parecendo uma foca do que um avião, né? Não fosse a cauda, seria uma foca. Aí você tem o trem de pouso. A porta, normalmente, que fica aqui na frente. E aí, tem as janelas. Não sei quantas janelas ele tinha, mas vamos desenhar algumas aqui. Então, minha pergunta é a seguinte. Para quem já prestou atenção num avião de passageiro, além do meu desenho extremamente mal feito, o que tem de esquisito nesse avião meu? Tem uma coisa que está muito esquisita, muito diferente do avião. Fora, está faltando aqui o lugar que vai a asa, né? Aqui tem a... Faltou pôr a asa aqui. Mas tem uma coisa muito esquisita nesse avião. Alguém é capaz de perceber o que tem de muito esquisito nesse avião? A porta na frente? A porta na frente é comum em muitos aviões, especialmente nos aviões pequenos. Os aviões grandes têm porta na frente, no meio e atrás, os modernos, né? Mas o fato da porta ser na frente, o fato dela estar na frente não é um problema. Eu vou dar uma dica. Isso daqui tem alguma coisa de esquisito? As janelas? Da janela? O que tem de errado no formato de janela? Professor. Só um quadrado. Mas a janela não é quadrada? A janela da sua casa não é quadrada, retangular? Mas a janela do avião não. Isso, exatamente. Quando o pessoal foi fazer uns ensaios, eles pegaram, principalmente nessa região das janelas, nos cantos, trinca começando a acontecer. Aí foram os aviões que ainda não tinham sido vendidos, as trincas não estavam lá. Analisando com mais profundidade, eles descobriram que essas trincas surgiram com o uso. E em função desse problema específico, hoje toda janela de avião é oval. Você pode ver, você não vê avião com janela quadrada. Ela é oval. Ficou meio torta aí, meio inclinado, mas tudo bem. Por quê? Justamente para evitar isso. Outro ponto onde surgiram trincas foram em pontos de rebitagem.
Locais que tinham rebite também apresentavam, alguns locais também apresentavam trincas. O que aconteceu com os aviões voando? A fuselagem meio que desmanchou durante o voo. Né? Abriu pedaços de fuselagem, o avião ficou totalmente controlável e caiu. E aí começaram as pesquisas a respeito desse tipo de falha, e aí se descobriu aquilo que hoje nós chamamos de fadiga. Fadiga dos materiais. Ou seja, agora não era mais uma falha após o uso, mas era uma coisa chamada de fadiga. O exemplo mais clássico de fadiga, e o vídeo que eu vou mandar, ele mostra esse exemplo, é o seguinte: se você pegar um pedaço de arame ou um clipe de papel e você deformar ele, né, ele está retinho, você pega ele e entorta, você vai ver que você entorta e ele resiste. Aí você pega e entorta ele ao contrário, e ele ainda resiste. Depois que você faz esse movimento 4 ou 5 vezes, ele quebra. Isso já era uma coisa que as pessoas conheciam. Porque quando você está fazendo isso, você está levando, vamos lembrar lá do ensaio de tração, você está levando o material além do limite elástico, né? Além do limite do tensão de escoamento. Você está saindo da região elástica e entrando aqui na região plástica. Ou seja, você colocou um esforço realmente grande, acima da tensão de escoamento. Então as pessoas não se preocupavam, não correlacionava esse fenômeno de quebra do arame dessa maneira com algo que acontecesse no avião, no carro, no trem. Por quê? No avião, no carro e no trem, você está trabalhando dentro, todos os materiais estão trabalhando aqui dentro da região elástica. Ele não atinge a tensão de escoamento. Você põe um coeficiente de segurança, né? Você trabalha aqui numa tensão admissível, abaixo da tensão de escoamento. E ainda assim ocorre a fadiga. Se você pega o arame e deforma ele até ele entrar na região plástica, você quebra ele com 4 ou 5 esforços consecutivos. Se você trabalha dentro da região elástica, você vai ter que ciclar muito menos para ocorrer essa quebra. Eu mostrei o vídeo já do ensaio de fadiga para vocês ou não? Alguém se lembra? Professor, eu não me lembro. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e vou mostrando e vamos discutindo ele. Vocês me dizem depois se está interrompendo muito o vídeo ou não, mas se estiver interrompendo demais, eu diminuo a qualidade, vamos ver o que acontece aqui.
Peraí, deixa eu compartilhar com o som. Vou parar de compartilhar minha tela e voltar a compartilhar com o som. Se o vídeo estiver entrecortando demais, vocês dão uma levantada de voz aí e falam, professor, está levantando demais. Então, o vídeo, o cara começa mostrando uma bicicleta em movimento. Fatigue test. Many everyday items are not loaded uniformly, but rather non-uniformly with periodically changing loads. This is quite obvious. O inglês está dando para acompanhar aqui. Deixa eu ver se tem legenda em português. Por legenda, nem que seja em inglês. Sim, dá para vocês irem acompanhando. In off-road biking, frames, handlebars and wheels are subjected to high alternating mechanical loads. It is just as obvious in the case of a garage door spring. The spring is unloaded when opening the door and loaded when closing the door. The connection rods of this old compressor have endured a large number of rapidly changing tensile and compressive forces. Even when cycling quite moderately in the city, many components are exposed to periodically varying loads without us being aware of it. The crank arms are alternately under load, then swing back almost load-free, are under load again with the rhythm of pedaling. The spoke... Ele está mostrando aqui o cara pedalando, né? O pedal que ele está empurrando o pé para baixo está sujeito a uma tensão. O pedal que o pé está subindo, né? Que tá o pedal em relação a essa foto aqui oposto, ele está livre, está subindo livre. Então você submete a uma tensão, depois retira a tensão. Submete a tensão, retira a tensão. É assim que está acontecendo a coisa aqui. The pedals, even the individual links in the chain, are stressed periodically. Also, the railway bridge over the River Rhine, seemingly totally addressed, alternately has to bear the additional burden of a heavy freight train and then only its own mass. Aircraft experience quite different stresses during take-off and in turbulence than on ground. This type of loading is generally termed fatigue loading, and the material responds to it, fatigue. The term fatigue is used because it takes some time for the failure to occur under repeated loads. Então, até agora ele não falou de muita novidade. Eu vou só fazer o seguinte. Esse testezinho aqui deixa eu levar para frente que ele vai fazer o teste do... Repeated loading than with the ones... Todo o material didático que vocês encontrarem sobre fadiga, o cara vai mostrar isso daqui, seja na Alemanha, no Brasil ou nos Estados Unidos. Only load. The wire does not break when first bent, but bending it back and forth repeatedly leads to an early fracture. This bicycle crank arm had only been able to endure the cyclic loading for a certain time. Aqui agora ele já está mostrando aquele componente da bicicleta lá que vai do pedal até a coroa da bicicleta, que é em inglês é link, em português eu não sei como que é o nome dessa peça específica, né? Que junta o pedal com a coroa, que é lá onde você põe o pé, né? Onde você põe o pé até aquela primeira catraca que tem lá, aquela primeira engrenagem, roda dentada. Esse daqui quebrou em uso. Pelo menos é o que ele diz aqui. Before it broke. The fate of the garage door spring was the same. It had borne the... Aqui ele pegou uma mola, aquela mola de porta de garagem, também quebrou, e quebrou numa região bem sujeita a acúmulo de tensão, né, que a gente vai falar depois. Opening and closing of the garage door about 60,000 times before it finally fractured. The broken these components withstand... Então aqui ele mostra uma série de componentes que quebraram durante o uso. De uso onde você tinha esforços repetitivos. Aí vamos pular direto para o ensaio. Então ele vai pegar um aço estrutural, esse aço é mais ou menos parecido com o aço STMA 36. Ele vai fazer alguns corpos de prova iguais,
Ele vai tirar o corpo de prova do aço. Aí ele vai fazer uma série desses corpos de prova. E o que ele comenta aqui, eles são tão idênticos quanto possível. Eu, olhando o vídeo assim, eu acho que tem alguns problemas aqui. Pode ser que seja uma impressão da gravação, mas dá a impressão que esse daqui, por exemplo, você tem algumas marcas, aqui tem marcas também, esse estaria melhor acabado, esses outros estão melhor acabados. E a gente vai falar sobre essas marcas depois, quando a gente avançar em fadiga. Aí ele vai montar esse cara na bancada de teste. One end of the specimen into the right specimen grip. With a union nut, he locks the right end of the specimen. Likewise, he mounts the left end of the specimen into the left specimen grip and tightens. Então, na hora que ele monta aqui, essa máquina vai fazer o quê? Ela vai tracionar e comprimir o corpo de prova. Vamos ver se tem uma parte da filmagem aqui, aqui, ó. Então, eu vou soltar o vídeo daqui um segundo. Vocês vão ver, olha lá, ele vai estar aplicando tensão e compressão, da maneira que a máquina de teste é feita. Então, ele vai estar aplicando tensão e compressão em ciclos opostos, e ele tem uma maneira de medir, ele vai saber quanto que ele está aplicando de força e qual que é a frequência que ele está utilizando, e assim vai. The machine is equipped with a mechanical resonance drive. E vem que parece que o corpo de prova está parado, né? Mas quando você olha a máquina, você percebe o quanto está tendo de vibração aqui. Você tem um motor excêntrico aqui com peso excêntrico, isso está causando esse movimento. The specimen is connected at its left grip via a load cell to the machine frame. At the right grip, a spring is mounted, and there in turn, a mass. An imbalance stimulates the mass to vibrate. Longitudinal guides prevent the mass from vibrating in the transverse direction. Via the spring, the test force acts on the specimen. By varying the excitation frequency of the imbalance, the test force can be controlled. In our case, the specimen is loaded with about 25 cycles per second. Então, aqui, nesse ensaio, ele está rodando 25 ciclos por segundo. Ou seja, se a gente pegar aí, uma hora tem 3.600 segundos, é 36.000 dividido por 4, 9.000 ciclos por hora. Então, está rodando 9.000 ciclos por hora. Meanwhile, the first specimen has already endured over 300,000 load cycles and still seems to be intact. Então, ó, já rodou 300.000 ciclos. Então, se a gente estava falando em 9.000 ciclos por hora, aqui já tem 300.000 dividido por 9. 300 dividido por 9. Tem 33 horas que esse cara está rodando aí. Deixa eu só ver se eu fiz a conta certa, 9.000 ciclos por hora. Desculpa, 90.000 ciclos por hora. Então, aqui ele está quase 3 horas, há mais de 3 horas rodando. Ele está rodando 90.000 ciclos por hora. E ele continua aqui, né? Ou seja, ele está sendo submetido a uma força bem menor do que a força necessária para romper por tração. Entretanto, ele está numa ciclagem muito alta. In reality, however, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks. Então, nessa altura, o que ele comenta aqui, já surgiram uma série de microtrincas na superfície que a gente não consegue ver simplesmente olhando assim. Eu não diria nem microtrincas, pequenas trincas, invisíveis a olho nu, mas se a gente fizer alguns testes já aparecem lá. E essas trincas que começaram do nada, ou
Assim, se você fizesse qualquer ensaio, você não detectaria nenhuma trinca inicial lá no zero ciclo. Agora, se você fizer alguns ensaios aqui, você já consegue detectar algumas trincas nessa peça. E uma delas vai ser o elo frágil da corrente, vai progredir, até romper. E depois a gente fala um pouco sobre o mecanismo de ruptura. With each load cycle, they grow a bit further into the specimen. Olha lá, ele está mostrando onde é que está surgindo a trinca. The biggest crack gains the upper hand, grows the fastest, and finally leads to fracture after 3. Ou seja, chega uma hora que a ruptura acontece. Vamos voltar um pouquinho para trás, você vai ver que faz algum tempo já que está dando para ver essa trinca aqui, ó. Opa. Meanwhile, the first specimen has already endured over 300,000 Ó, aqui, nessa foto aqui, não dá para ver nenhuma marca da trinca. load cycles and still seems to be intact. Se você reparar bem, aqui já começa a ter uma mancha mais escura. However, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks. Progredindo. With each load cycle, they grow a bit further into the specimen. The biggest crack gains the upper hand, grows the fastest, and finally leads to fracture after 380. Então, ô caramba! Então ele rompeu com 380 mil ciclos. Vamos ver a força agora. Ele vai falar qual é a força. Então ele estava rodando a 25 ciclos por segundo. Isso não é uma informação fundamental, mas nessa máquina de teste dele, a força realizada, aquela força de tração e compressão, depende da ciclagem, uma coisa é amarrada com outra. Existem outras máquinas que não funcionam assim. Existem outras máquinas que, independente da ciclagem, você consegue determinar a força, ou seja, você controla força e ciclagem de maneiras separadas. Nessa máquina que ele testa aqui, não. A força está amarrada com a ciclagem. The first test is finished. Então, ele vai desmontar. The surface looks unimpressive. A closer look reveals two regions. Então, ele vai olhar aqui, você vê que essa região aqui, ó, mais escura, ela é mais áspera. E essa região aqui é mais lisa. Alguém consegue imaginar por que essa região está lisa e essa daqui está áspera? Vai lá, Felipe, você que é bom de dar palpite. Por que aqui está áspero e aqui está liso? Era algum problema que tinha lá dentro do material, será? Professor, não se dá o fato dela, na hora da tensão de escoamento, algumas partes do material, tipo, se reorganizarem para não romper? Não exatamente. O que ocorre aqui é o seguinte, na verdade, essa trinca já tinha se propagado ao longo do tempo até esse ponto aqui, ó. A única área que estava resistindo no momento da fratura é essa área mais escura. Essa área aqui, ela ficou friccionando um lado da peça contra o outro, conforme ela estava ciclando. E aí, ela quebrou devagarinho. Quando ela teve a primeira ruptura, ela era escura e áspera como a outra, só que ela ficou sendo amassada ali. Naquele vai e vem, ela ficou sendo amassada. Isso significa que essa área aqui rompeu já há bastante tempo. Ela foi amassada um lado contra o outro por muito tempo. Ou por algum tempo. Até que a área que restou, ele tinha uma certa força sendo aplicada. Tensão é força sobre área. E o material resiste a uma determinada tensão. Ou seja, conforme ele foi diminuindo a área, ele foi... Tensão igual força sobre área. A força é constante, a área diminui. Conforme ele foi aumentando a tensão, ele foi aproximando do limite de resistência da peça, do restante da área. Quando chegou no limite de resistência, ela rompe de uma maneira abrupta. Ficou clara a explicação? Ficou sim, professor. Obrigado. Então ele vai falar, discorrer sobre isso aqui agora. Fatigue crack propagation area and the rough residual fracture area.
The residual fracture area results from the final catastrophic rupture. The fatigue crack propagation area has developed during the cyclic growth of the fatigue cracks starting at the surface of the specimen. What does the fatigue crack propagation area look like at higher magnification? One of the fragments is carefully placed on the specimen stage of our scanning electron microscope. Now, aí os caras têm aquele laboratório, né? Ele tem um microscópio de feixe de elétron. É um equipamento que com qualquer 600, 700 mil reais você compra um meia boca. Se comprar um bom mesmo, você vai pagar R$1 milhão. E aí o cara tem lá no laboratóriozinho dele. E aí ele vai mostrar aqui, ó, se vocês prestarem atenção, tem uma espécie de escama aqui. Cada escama dessa daqui, então, dá uma olhada aqui, ó, essa medida é 10 micrômetros. Se você olhar pelo tamanho, você vai ver que cada escama dessa tem mais ou menos 1 micrômetro. E cada escama dessa corresponde a uma ruptura em um ciclo específico. E aqui ele está numa área mais ou menos próxima da ruptura, que eles chamam de ruptura catastrófica, né? Aqui foi onde rompeu catastroficamente, e aqui foi a ruptura por fadiga, a quebra por fadiga. Então, isso daqui, cada uma corresponde a um ciclo específico. E tem um micron, né? Então, para você caminhar 1 milímetro, você tem 1000 ciclos. Para você caminhar 5 milímetros, são 5.000 ciclos. Então, depois que começa a fratura, você vai ter pelo menos 5.000 escamas desse daqui, mais provavelmente, porque não é assim, a cada ciclo é uma quebra. Em muitos ciclos ocorre quebra, mas não é exatamente cada ciclo tem uma quebra. Can investigate the fatigue crack propagation area in detail. In some places, but not cycle, a typical phenomenon. Of course, now we want to know how many load cycles this material can endure with other loads. For this purpose, the material... Então, voltando, ele testou numa determinada carga, ele vai testar em várias cargas e várias frequências. Ele vai aumentar a carga, que quebrou com o outro, né? Aqui, na outra carga quebrou, começou a ruptura aqui embaixo. Able to withstand 43,600 cycles. Oh, caramba! The material tester and the compressive force of 7.5 kilonewtons. Under the increased load, the specimen is only able to withstand. Então agora ele aumentou a carga e ele aguentou, deixa eu ver, ele vai falar aqui o número de ciclos. 43,600 cycles. 43.600 e qualquer coisa ciclos, com carga maior. Aí ele vai pegar os vários corpos de prova, as várias cargas, e vai fazer um gráfico. Deixa eu mostrar o gráfico que interessa aqui. Ele vai montar esse gráfico aqui, ó. Cada carga ele vai por aqui. Essas foram as amostras que ele testou. Ele tem lá o limite de resistência do material, ou seja, aqui é quando o material quebra pelo ensaio de tração, e pelo conhecimento, a gente sabe que mais ou menos até 10 ciclos você pode levar próximo, você vai e volta, próximo desse resultado aqui, próximo do valor, e ele aguenta 10 ciclos, com a força, com o limite de resistência, até um pouco antes do limite de resistência, ele aguenta 10 ciclos. A partir daí, ele começa a cair, ele começa a resistir menos. Eu vou ciclando, e conforme eu vou ciclando, vai tendo menos carga. As peças que ele testou, ele partiu aqui, ó, de uma força, a maior força que ele aplicou foi de 300 megapascal, né, 300 newton por milímetro quadrado, e ele, nessa força de 300 newton por milímetro quadrado, resistiu a 10⁴, 10.000 ciclos. Aí ele pegou uma força um pouco menor, resistiu aqui a quase 11.000 ciclos.
pegou outra força um pouco menor ainda, resistiu a 11, 12, 13. Se vocês prestarem atenção nesse eixo aqui, esse eixo tem uma progressão logarítmica. Ou seja, cada traço aqui corresponde a 10 vezes o traço anterior. 10 elevado a 0, aqui é um ciclo. 10 elevado a 1, 10 ciclos. 10 ao quadrado, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. E vocês veem que aqui ele fez uma curva, mas normalmente a gente trabalha como se entre 10 ciclos e 7 milhões de ciclos, normalmente 6 milhões de ciclos, como se esse trecho, na escala logarítmica, fosse uma reta. Ou seja, quanto menor a carga, maior a ciclagem. Aí tem o caso dos aços. Nos aços, quando você atinge em torno, aqui ele marcou no ponto de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de ciclos. Mas, em outras literaturas, você vai encontrar 6 milhões de ciclos. Quando você atinge 6 milhões de ciclos, que é o número que eu gosto de trabalhar, ele atingiu aqui uma coisa que chama limite de resistência à fadiga, que ele chama de sigma A. A partir dessa tensão, que no caso aqui está em torno de 220 mil, 225 mil, 230 mil megapascal, você pode ciclar 6 milhões, 10 milhões, 20 milhões, você pode ciclar quanto você quiser que não vai mais quebrar. Você atinge um estágio que a gente fala que é vida infinita. Essa é uma característica que ocorre em alguns materiais. Ocorre no aço, por exemplo. O aço tem um limite de resistência que é a vida infinita. Eu vou só voltar um pouco para trás agora, porque ele vai... Aqui para trás ele mostra esse detalhe aqui, ó. A ciclagem que esse material foi submetido é uma ciclagem dessa maneira. Você tinha uma tensão de tração e uma tensão de compressão sendo aplicada alternadamente. Você pode ter vários ciclos possíveis. Deixa eu ver se ele fala aqui. Vamos deixar prosseguir um pouquinho aqui, ver se ele fala isso. In this series of tests, the mean stress is 0. The stress amplitude is labeled with the symbol sigma A. Ele comenta aqui, você tem um zero, né? A média entre tração e compressão é 0. Ele chama de sigma A por causa de amplitude, né? É a tensão de amplitude aqui, A minúsculo, diferente do A maiúsculo, que ele põe no outro gráfico. Então, aqui é a amplitude, e ele oscila em torno disso daqui. Você pode ter a média como 0, e você pode ter, por exemplo, o mínimo como 0. Você pode ter essa curva senoidal aí, pode estar deslocada em relação ao 0, dependendo do teu intuito de teste. E isso vai dar resultados diferentes, né? Imagina que você tivesse feito amplitude pela metade, tivesse a tensão máxima igual e a tensão mínima igual a 0, você vai ter uma vida mais longa. Ou seja, isso varia dependendo das condições. Aí ele vai montar o diagrama aqui, né, que a gente já viu. Aí ele vai mostrar algumas ciclagens de Type of loading, que termed não operational são loading. o padronizado. In this test rig, critical bicycle components Então aqui, por exemplo, ele está testando um guidão de bicicleta de competição, onde os esforços são intensos e repetitivos. Agora, dá uma olhada o tipo de movimento que ele faz nesse cara aqui,
E vamos ver esse negócio aqui. Of course, most users don't load their components with a constant cyclic load, but rather in an irregular manner. Therefore, these components have to be tested under this type of loading, termed operational loading. In this test rig, critical bicycle components are loaded similarly to practical use. Stem and handlebar must endure the typical bending and torsional loads for a sufficient number of cycles. Only then they are approved for serial. Como que vocês acham que o cara chegou... Vocês viram a sequência esquisita aqui? Como vocês acham que os engenheiros chegaram nessa sequência de esforços aqui? Typical bending and torsional loads for a sufficient number of cycles. Only then they are approved for serial production. Moreover, the fatigue strength does not only depend on the material. The mean stress has an important influence, the shape, the surface quality, environmental conditions, and much more. Not an easy story. Before an aircraft is allowed to take off for the first time, it has to go through extensive stress tests. The wings and many other elements are cyclically loaded in large test rigs. This later ensures the safe operation of the aircraft. Nevertheless, particularly important components are repeatedly examined for fatigue cracks in the course of operation. The tram, for instance, has to go into the test hall at regular intervals. Experience... Aqui, ó, ele vai examinar o rodeiro. Ele vai fazer um ensaio, no caso aqui, um ensaio de ultrassom no rodeiro. Esse equipamento aí, que é um tipo de bonde, na Europa chama tram. Não é train, não é R-A-I-N, mas é tram com A-M, T-R-A-M. O tram é o que a gente chamava antigamente no Brasil de bonde. Staff use ultrasound to examine special components, especially the wheel set axles, to check whether they are still in perfect condition. Aircraft are A gente also... vai falar de ensaio de ultrassom mais para o final do curso, mas o que o cara está fazendo aqui é um ensaio de ultrassom. Aircraft are also inspected for fatigue cracks at reasonable intervals. This helps us to depart for air travel without worry and land again safely. Então, o que ele comenta no final aqui é o seguinte: o avião também, o trem de pouso do avião, ele é examinado a cada determinado número de voos, não sei se é 100 voos, 1000 voos, mas a cada determinado número de voos, ele é desmontado, os componentes críticos do trem de pouso são desmontados e são examinados para ver se pode voltar a voar ou se tem que tirar de circulação, tem que substituir a peça. Meio-dia 2, essa é a primeira parte do ensaio de fadiga que a gente vai falar. A gente vai falar mais uma ou duas aulas ainda de ensaio de fadiga, porque eu acho esse ensaio muito importante. Não um ensaio, a gente vai falar de fadiga mais uma ou duas aulas, porque eu acho muito importante. Opa, quando eu perguntei lá do avião, o Emanuel tinha digitado aqui o formato da janela já, né? Eu não tinha visto. Estou voltando agora no... Vocês têm que ficar meio de olho no... Quando eu estou falando, pessoal, vocês têm que ficar meio de olho no chat aí, para poder me dizer o que está rolando no chat, né? Senão eu não vejo. Então, voltando, a gente vai falar mais 2 ou 3 aulas ainda sobre fadiga, porque é uma coisa que eu quero que vocês entendam razoavelmente bem, porque é bastante importante, do ponto de vista técnico. Só fazer uma pergunta agora, para eu entender como é que vocês estão. Vou pedir para vocês levantarem a mãozinha, eu vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês pretendem seguir na área geral de engenharia, fazer alguma engenharia como curso de graduação? Doze de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, menos 1, 18. 12 de 18. 67% de vocês querem seguir na engenharia. Excelente.
Abaixa todo mundo a mão agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês querem ir para engenharia mecânica? Seis, 33%. Bom, em toda a área de engenharia, você ter algum conhecimento de fadiga é interessante. Na área da mecânica, é fundamental. E eu tenho duas notícias para vocês. Três. Uma é boa, duas não. A primeira notícia que não é boa é a seguinte: uma boa engenharia é difícil, não é um curso fácil. E como um adendo, a mecânica é talvez a mais difícil de todas. A notícia seguinte, que não é boa, é que as vagas de engenheiro mecânico no Brasil hoje são escassas. Portanto, você tem uma melhor chance de dar uma largada na profissão se você fizer um curso que é mais bem cotado pelo mercado. Isso é só o início, porque depois vai depender do seu desempenho. Independente de se você fez mecânica na Universidade de São Francisco ou na Poli, na Unicamp São Carlos, depois de 1 ano e meio, 2 anos que você está no mercado, o teu diploma já para de ter qualquer validade e aí vale o profissional que você se tornou, o profissional que você está se tornando. Mas no V0, na tua contratação inicial, o diploma te ajuda. Essas são as duas notícias ruins. A notícia boa é que a profissão é um tesão, é uma delícia. Você não tem... Normalmente, é uma profissão que tem tanta adrenalina quanto a medicina. E a outra coisa é o seguinte: quando você tem um bom treinamento em engenharia, e especialmente engenharia mecânica, que você vê muita coisa, todas as engenharias você vê muita coisa, mas na mecânica é impressionante o tanto de abrangência do curso. Você está preparado para exercer sua profissão em muitas coisas que não são estritamente da engenharia mecânica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os bancos contratam muitos engenheiros, e especialmente engenheiros mecânicos, para trabalharem na análise financeira, porque o engenheiro mecânico desenvolve uma competência e um raciocínio matemático muito bom. Às vezes, tão bom ou melhor quanto o pessoal que vem da estatística e da matemática. Porque o engenheiro mecânico, ele tem mais aplicação da estatística e da matemática na parte prática. Ele relaciona, por exemplo, o que a gente acabou de fazer, vocês acabaram de ver uma aplicação prática de um gráfico log linear, que quem está na matemática, dependendo dos professores que ele tem, ele só vê de uma maneira teórica. Vocês viram como isso se aplica na vida real, como que você constrói um gráfico desse na vida real. E vocês nem estão na faculdade ainda, né? Vocês estão num colégio técnico de mecânica, e por isso que vocês são diferentes, por isso que vocês têm um aprendizado fera, porque vocês estão vendo uma coisa que a maioria dos alunos vão ver só na faculdade, numa faculdade de nível superior de exatas, vocês estão vendo agora, e mais do que isso, vocês estão vendo como que isso se interliga com a vida, né, com a coisa prática. Então, existe uma interligação entre a teoria e a prática, que vocês, na mecânica, conseguem ver. Pessoal, 12:09, vamos fazer o seguinte, às 13h40 a gente volta, pode ser? Beleza, professor. Então, até 13h40, moçada. Falou. Até. Bom almoço, professor.
Para vocês também. Tchau, tchau, professor. Até a Tchau, tarde. tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tô derrubando aqui, tá ok? Para quem ainda tá ligado. Falou, professor. Professor, tem uma dúvida, na verdade, mas não é sobre a matéria.